todos e a todas, aqui mais uma vez com vocês, professor Alan Capistrano, essa é a nossa aula de História. E aí a gente tem a seguinte pergunta: afinal, o nazismo era de direita ou de esquerda? O nazismo, esse nosso tema geral é nazismo, né? E tem essa pergunta: afinal, o nazismo é de direita ou de esquerda? Existe um intenso debate a respeito da posição do nazismo no espectro político, mas o consenso entre os historiadores era de que o movimento surgiu da direita política alemã. Nos últimos anos, um debate tem ocupado esse espaço quando o assunto é nazismo. Esse movimento era de direita ou de esquerda? A intenção desse texto é levantar algumas questões a respeito aos efeitos históricos e ao debate que existe sobre o tema entre os historiadores como forma de trazer esclarecimentos sobre o assunto. Esses tópicos a gente passa, porque esses tópicos aqui a gente vai ler no texto, então não tem necessidade de a gente ficar enfatizando eles. O nazismo era de esquerda ou de direita? O consenso acadêmico, ou seja, o consenso entre historiadores é de que o nazismo era um movimento localizado na extrema direita do espectro ideológico. A argumentação dos historiadores utiliza a análise do discurso do próprio Hitler e da ideologia do partido nazista, bem como dos fatores históricos e dos grupos de apoio ao nazismo. Eram grupos políticos e paramilitares de direita, afinal, afirma que o nazismo era um regime de extrema-direita, não significa negar a existência do movimento ditatoriais de extrema esquerda, como foi o caso do governo de Stalin na União Soviética ou de Pol Pot no Camboja. No caso do nazismo, a conceituação vigente entre os maiores historiadores do mundo é de que se trata de um regime de extrema-direita, pois, como mencionado, a sustentação do partido ocorreu por meio do apoio dos grupos conservadores e paramilitares de direita alemã. Com uma análise minuciosa das características do partido nazista, é possível identificar melhor as questões. Uma característica central da ideologia nazista eram os ataques aos marxistas e ao comunismo soviético. O desprezo ao comunismo era um elemento central da ideologia nazista. O temor ao comunismo, inclusive, é levado pelos historiadores como um dos fatores que levaram o nazismo na Alemanha. Alavancaram o nazismo na Alemanha. Na Alemanha, durante as décadas de 1910 e 1920, as ideias comunistas eram muito influentes e possuíam muitos adeptos. A respeito dessa questão, os historiadores Lan Kautscher mencionou o fato de que os escravos de Hitler denotavam que ele não havia estudado Marx. E ainda que Hitler almejava ser o destruidor do marxismo. O resultado dessa busca de Hitler pela destruição do marxismo representa no comunismo soviético deu origem a uma geração de alemãos que, a partir de uma extensa doutrinação, viu no comunismo e nos judeus duas coisas que deveriam ser destruídas como evidência histórica. Mas Rothschild, o antimarxismo dos nazismos ecoavam em parcela com a antissemitismo. Isso é, a extinção pelo o fato de que os nazistas acreditavam que o comunismo soviético era parte de um plano dos judeus de dominação internacional. Essa ideia conspiracionista em relação aos judeus foi fortemente influenciada na época por uma publicação anônima chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião. No caso do antimarxismo, podemos citar também os Freikorps, os grupos paramilitares que apoiavam o nazismo durante a década de 1920 e promoviam ataques contra os seus opositores ideológicos. Assim foram comuns casos de grupos paramilitares que perseguiam e agrediam social-democratas, centro-esquerda, marxistas e comunistas esquerda. O nazismo era liberal ou antiliberal? Na questão da economia, há muita difusão, sobretudo pelo fato do nazismo ter sido um partido antiliberal. Isso porque Hitler só aceitava uma economia capitalista que estivesse sob o poder do Estado, negando que o desenvolvimento capitalista acontecia no livre mercado. De toda forma, o direito à propriedade privada era garantido dentro do Estado nazista e, conforme pontuado Lancaster, Hitler distinguia capital industrial de capital financeiro.
O primeiro era visto de maneira positiva e o segundo de maneira negativa, uma vez que estava supostamente nas mãos dos judeus, o grupo visto como responsável por todo o mal que a sociedade alemã enfrentava. Por que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão? Outro ponto importante está na confusão acerca do nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos. Essa nomenclatura fazia parte da propaganda do partido para atingir pessoas. Nesse sentido, utilizava-se o termo de dois movimentos bastante populares à época, o nacionalismo e o socialismo. Ambos os movimentos tinham inúmeros adeptos na Alemanha da época. Até as cores do partido foram pensadas por Hitler como forma de atrair pessoas para o nazismo. Esse tipo de propaganda, a partir da nomenclatura, foi utilizada por outros partidos ao longo da história. Um exemplo é amplamente considerado atualmente é o caso da República Democrática da Coreia, ou simplesmente Coreia do Norte, que apesar do nome, sabemos que não tem nada de democrática. Afinal, é importante especificar que esse debate do nazismo ser de esquerda e não este... calma aí, só um momento. O debate de o nazismo ser de esquerda não existe entre os meios acadêmicos, uma vez que a sua legitimidade nos fatos históricos não é comprovado pelos estudantes os estudos feitos sobre o tema. O que é nazismo? O nazismo foi um partido político que surgiu. O que era o nazismo? O nazismo foi um partido político que surgiu na Alemanha em 1920 que ascendeu rapidamente ao poder, aproveitando-se do desespero da sociedade alemã que estava arrasada em consequência da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão. Os nazistas conseguiram chegar ao poder em 1930 e iniciaram um regime totalitário que levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial e a cometer o maior genocídio da humanidade, o Holocausto. O Partido Nazista foi fruto de ideias que estavam em evidência na sociedade alemã desde do século XIX e que ganhou nova dimensão após a Primeira Guerra Mundial. No século XIX, a região que correspondia à Alemanha sofreu o seu processo de unificação, surgimento de movimentos nacionalistas modernos na Alemanha. Em torno de fortes ideias nacionalistas, esse processo foi conduzido por Otto von Bismarck. O nacionalismo exacerbado que existia na sociedade alemã era acompanhado por tendências xenofóbicas, desprezada pelos estrangeiros que se voltavam contra outros povos, como os poloneses, e pelo antissemitismo, aversão aos judeus. Essas ideias escoravam-se na ideologia da época baseada no deonismo social, que procurava comprovar cientificamente a superioridade de determinados povos em relação a outros. No caso da Alemanha, desenvolve-se uma ideia em torno do nórdico, ou arianismo, como povo superior. Essa ideia de superioridade era acompanhada de um ideal de império que os alemães formaram um espaço vital, uma espécie de espaço vital, uma espécie de mito rural em que os alemães ocupavam um vasto território e viviam às custas do trabalho dos eslavos. Além do nacionalismo extremo e da xenofobia e do antissemitismo, a sociedade nazista também reproduziu outras ideias como a exaltação da guerra como forma de alcançar o desenvolvimento e o apreço por uma liderança forte. Todos esses valores foram levados para o século XX, a exportação aos movimentos extremistas da década de 1920, quando a sociedade alemã estava à beira do colapso. O surgimento do nazismo estava diretamente relacionado com o cenário da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O fim desse conflito foi marcado pela condução da Alemanha e pela resignação das lideranças do país em um assunto a assumir totalmente a responsabilidade pelo conflito. Isso foi enxergado por uma parte considerável da sociedade alemã como uma traição, e a rendição do país foi vista de uma maneira conspiratória, isto é, elementos da sociedade passaram a acreditar que a redenção da Alemanha havia sido fruto
de uma conspiração. Para agravar a situação, a Alemanha encarou a pior crise econômica da sua história, nas décadas de 1920 e 1930, por conta da derrota na guerra da Cisplatina, quase que eu falei Cisplatina aqui, da guerra e da crise de 1929. Grande Depressão, a crise econômica fez com que a moeda alemã sofresse uma desvalorização brutal e o desemprego disparasse e alcançasse quase metade da população em idade ativa. Foi dentro desse contexto que o nazismo ganhou força. O partido surgiu oficialmente em 1920 com o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Alemão, o nome do partido era Nationalsozialistische Deutsche Arbeit-Partie, com a sigla NSDAP. Hitler estava envolvido com o surgimento do partido na data citada e ajudou na elaboração do programa do partido. Aos poucos, Hitler foi ganhando mais importância na popularização dos nazistas, principalmente por uma excelente oratória que chamava a atenção das pessoas. Ele se tornou líder do partido nazista em 1920 e foi figura central no fortalecimento do nazismo ao longo da década de 1920, conseguindo chegar ao poder da Alemanha em 1933. Então, o nazismo, como vocês podem ver, é um movimento de extrema direita, como é citado no texto, não tirando a culpa também de movimentos de extrema esquerda que houveram também no mundo, como foi o caso da Coreia do Norte, o caso da União Soviética, temos o caso também, mais atualmente, da Venezuela, também de extrema esquerda. Temos o caso também de extrema esquerda temos também um caso de extrema esquerda da Nicarágua. Então temos também ditaduras e grandes problemas de extrema esquerda, porém também temos de extrema direita. Temos o nazismo, temos o movimento italiano, que foi o fascismo, temos também um movimento fascista que aconteceu na Espanha naquela época, temos também ditaduras na África de direita, de extrema direita. Então não é essas ditaduras e esses regimes repressivos, eles não são uma coisa de direita ou de esquerda. Em ambas as ideologias, tanto a esquerda como a direita, existem esses movimentos que são extremistas e que são voltados a pensamentos totalmente desconexos da realidade, que pregam xenofobia, que pregam preconceito, que lutam contra as liberdades individuais, que centralizam muito o Estado. E centralizar não da forma boa, centralizar na forma ruim. Não centralizar de uma forma de poder ajudar a sociedade, né? Utilizar o Estado para ajudar a sociedade, mas utilizar o Estado como uma ferramenta repressora. Todos esses países que tiveram essas ditaduras, tiveram esses movimentos extremistas no poder, esses líderes extremistas no poder, eles cessearam as liberdades individuais, cessearam o direito ao voto. Então o sufrágio universal não aconteceu. A partir do momento que entra esses vilões históricos, né, eles cessam a liberdade individual. Então para de se ter liberdade individual. E eles são também muito fortes, utilizam muito fortemente a propaganda. Utilizam uma propaganda muito forte. Para o quê? Para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Fazer as pessoas acreditar que aquele regime é certo, que aquele movimento é certo, e não dar espaço para reflexão, para refletir sobre o movimento. Se você pensar no nazismo, você pensa em um movimento que ele não é um movimento de cunho liberal, ele é um movimento economicamente de cunho mais conservador, voltado mais à questão industrial, e não tanto ao capital financeiro, porque eles associam o capital financeiro aos judeus. Perseguiram muito o marxismo também, e falaram que o marxismo era uma das questões que atrapalhavam o governo, e que aquelas pessoas que pregavam o pensamento marxista estavam atrapalhando o fortalecimento alemão. Outro ponto muito importante aqui dentro do texto, que a gente deve citar, é que esse movimento, ele também se fortaleceu em outro ponto. O Hitler, por sua oratória muito boa, por ser um bom orador, ele conseguiu convencer as pessoas que aquilo era certo, que aquilo era bom, que aquele era o caminho certo de se obter as coisas e aquela era a forma certa de se fazer as coisas. Também teve a questão que Hitler pregou muito sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que na Primeira Guerra Mundial houve uma conspiração para que a Alemanha se retirasse da guerra, para que ela fosse penalizada. Mas na verdade não foi isso. A Alemanha ela se retirou porque estava sofrendo uma grave crise econômica.
Outra questão também que influenciou muito, deixou Hitler mais forte, foi a questão da crise de 29, né? Crise de 1929. Essa crise que influenciou, que influenciou os Estados Unidos, que fragilizou a economia americana, fortaleceu os nazistas, né? Enquanto os americanos eles estavam fragilizados, os alemães eles conseguiram se destacar muito. Essa crise de 29 para os Estados Unidos fragilizou eles e já para a Alemanha fortaleceu eles. Eu vou ficar por aqui, por hoje. Essa é a nossa aula sobre nazismo. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só falar comigo. Quero destacar que vocês vão primeiro ler o artigo que eu vou deixar no grupo do WhatsApp, depois vejam um vídeo, por fim façam as questões, não obteram uma nota satisfatória na questão, pode refazer o tanto de vezes se for necessário. Qualquer dúvida é só falar comigo. Até a próxima aula.